Eu queria criar uma imagem. Por frequentar bastante baile funk, foi onde assim que eu me encontrei. Mesmo eu tendo tudo, na verdade eu não tinha nada. Meu nome é Brenda, tenho 24 anos, moro em Vitória e hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha história. Na minha fase criança, né, eu sempre fui acolhida por toda a minha família, sempre tive o amor dos meus pais próximo, né, minha família é uma família bem carinhosa, mas na adolescência eu me despertei em conhecer o mundo. Eu via as meninas mais velhas sempre saindo, sorrindo, e por algum momento eu olhei e eu desejei também viver igual elas. Eu comecei a fazer tudo o que elas faziam. Então, a sair à noite, meus pais, eles não concordavam, né, com o horário, com coisas do tipo, mas a opinião deles, para mim, não tinha peso. Era o que eu queria fazer e que eu sentia vontade, eu passava por cima da palavra deles e de qualquer pessoa para fazer o que, de fato, eu queria. E teve um dia que eu experimentei, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi a minha primeira experiência com a bebida alcoólica. E todos os momentos que tinha festa, em família, eu sempre aproveitava para estar bebendo, porque naquele momento eu podia me sentir melhor. Eu tinha a sensação que eu poderia ser quem eu quisesse, porque eu estava bebendo. Todo lugar que eu frequentava, desde um churrasco ou à noite, para mim tinha que ter uma bebida, tinha que ter um drink, algo desse tipo. Então eu comecei a beber em barzinhos, comecei a sair bastante à noite, sempre tinha bebida envolvida, mas eu comecei a frequentar bailes funk. Então foi onde que a bebida não foi o suficiente para mim. Eu comecei a ter curiosidade no cigarro e na maconha também. Aquela sensação que eu sentia, para mim, era uma sensação de alívio. Mesmo bebendo, usando droga, na hora que eu estava consumindo, eu me sentia bem. Era uma falsa sensação, então eu me sentia bem na hora que eu estava bebendo, na hora que eu estava fumando cigarro. Mas depois, quando chegava em casa, depois daquele momento, eu me sentia muito mal. Minha cabeça doía, se tivesse que vomitar, eu passava todo aquele momento, mas eu pensava assim, pelo menos naquele momento da festa, eu fiz o que eu queria. Eu queria criar uma imagem, mesmo sendo menor de idade, eu queria que as pessoas olhassem para mim e percebessem que eu era uma pessoa até mais velha. Então, por eu andar com pessoas mais velhas que tinham um estilo de vida totalmente diferente com que eu e a minha família a gente tinha, então eu comecei a fazer tatuagem. Minha primeira tatuagem foi com menos de 15 anos. Comecei também a fazer alguns piercings, né? Eu coloquei no nariz, na sobrancelha, no umbigo. E eu tinha uma insatisfação com tudo. Então, esses momentos de querer sair, de querer ter amizade, sempre estar envolvida com muita gente, era tudo para preencher algo que eu olhava e eu via que faltava algo. E eu decidi fazer uma cirurgia plástica e, assim, eu idealizei ela como se aquilo dali fosse mudar tudo. Então, eu me planejei, pedi, né, a ajuda ali dos meus pais, enfim. Passando esse processo, né, de repouso, eu também percebi que não era isso que eu queria. E eu lembro que eu chorei muito no dia porque eu percebi que ainda faltava algo e eu queria mais. Por frequentar bastante baile funk, foi onde assim que eu me encontrei, para falar a verdade. Eu gostava do ambiente, dos amigos que eu tinha, da vida que eu levava. Quando tinha baile, era um dia de festa, desde a hora que eu acordava até no momento que eu entrava para o baile. E nessas vindas eu acabei conhecendo uma pessoa que gerenciava algumas partes desse lugar que eu frequentava.
E esse relacionamento foi um relacionamento onde eu não tinha um envolvimento com tráfico de droga, mas sabia de muita coisa. Eu trouxe ele pra gente morar na minha casa, porque eu não queria viver onde que ele estava, e mesmo meus pais não concordando, mas era a minha vontade, então eu não abria mão e eu fazia de fato o que eu queria. E ele veio. Arrumei e eu vim numa reunião, e quando eu vim nessa reunião eu comecei a entender que o meu problema era espiritual, que todo esse vazio que eu tinha, essa angústia, esse vazio que de fato eu queria que o mundo preenchesse, só quem preenche é o Senhor Jesus. Eu tomei a decisão de me entregar de fato para o Senhor Jesus. Eu lembro que foi no dia de quarta-feira, no final da reunião, dia 25 de janeiro, foi o dia que eu me batizei nas águas, que eu me entreguei de verdade, em busca dessa transformação. E desde então foi tudo novo para mim. Eu só queria saber do meu, se o meu tá certo, então tá tudo certo. Então, quando eu comecei a ouvir um outro lado de ser uma pessoa correta, de ter caráter, para mim foi novo. Mesmo eu tendo os meus pais dentro de casa, né, que sempre me ensinaram, mas a minha mente era tão fechada porque eu não conseguia ouvir nada que eles falavam. E aí, quando eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a entender, eu comecei a ver o quanto errada eu era. Para me beneficiar, eu percebi que eu não tinha caráter, que eu não era nada.
eu não conseguia dormir, era um tormento para mim. E quando eu comecei a participar das reuniões e comecei a ler a Bíblia e fazer tudo que eu era orientada, e eu dormi, e quando eu acordei, eu olhei, o dia já estava claro, que eu puxei assim minha cortina, eu vi que o dia estava claro, estava um dia lindo, eu não acreditei. Eu já saí correndo pela casa, chamando minha mãe, falando com ela que eu já tinha dormido a noite toda, porque aparentemente pode ser algo simples, mas para mim era muito difícil. Eu já estava vindo assim de meses sem conseguir ter uma noite de sono. Então, naquele momento que eu consegui dormir, acordar e perceber que eu estava ali de manhã, para mim foi algo maravilhoso, que eu falei assim, nossa, eu preciso de mais, então tá dando certo o que eu tô fazendo. Eu não tô mais sentindo vontade de morrer, eu tô me sentindo melhor, mesmo eu não tendo rodeado de amigos, sem estar bebendo, sem estar usando droga, sem estar com pessoas, eu sozinha tô me sentindo bem. E aí eu comecei a entender sobre o Espírito Santo. Eu nunca tinha escutado falar antes. E eu falei assim, eu preciso disso. Para eu continuar do jeito que eu estou me sentindo e ser melhor ainda, para ter essa paz eternamente, eu tenho que conhecer o Senhor Jesus. E foi aonde eu comecei a buscar. Da mesma intensidade que eu era no mundo, para fazer tudo que eu queria, eu comecei a fazer para eu ter o Espírito Santo. Foi dentro do meu quarto, na minha casa, eu estava buscando. Naquele momento, como eu já tinha largado tudo, eu já tinha entregado os meus sonhos, eu não queria saber de mais nada, né? Eu queria, de fato, a minha prioridade era receber o Espírito Santo. Eu tento falar, passar, mas foi algo assim, um alívio, algo prazeroso que eu não consigo assim explicar, foi a minha certeza. E aquele momento foi um momento que marcou para mim. Foi o ouro do mundo assim que eu encontrei, foi o Senhor Jesus. Porque eu era muito conturbada, eu era totalmente vazia, e depois que eu tive esse vazio preenchido, mudou tudo. Mudou principalmente a minha forma de pensar, porque a minha mente era tão pesada, e depois eu percebi como que a minha mente ela foi liberta, ela foi livre. Foi algo assim que é inexplicável para mim. E graças a Deus hoje eu não tenho nenhum complexo mais, não tenho medo. Hoje eu sou uma pessoa que totalmente diferente, né? As pessoas que convivem comigo, que me conhecem, sabem o quanto que se espanta, na verdade, quando eu tô conversando, de não conseguir nem reconhecer, acha até que é outra pessoa. Eu não preciso, assim, de mais nada. Hoje o que eu tenho, eu sou totalmente satisfeita. Eu não preciso de relacionamentos, eu não preciso de amigos, eu não preciso de ter coisas que eu possa fazer para me sentir bem. Hoje, graças a Deus, eu tenho a presença de Deus e é tudo para mim. Você que está assistindo esse vídeo e que de alguma forma acha que o mundo brilha, pessoas, coisas, não tem nada nesse mundo que é mais valioso do que ter a presença do Espírito Santo. Não perca tempo. Não adianta querer experimentar o mundo, querer viver intensamente, querer fazer o que quiser, porque eu falo por mim, eu quis fazer tudo o que eu queria e só me fez mal. Quando eu comecei a obedecer a palavra do Senhor Jesus, foi assim o que de fato eu precisava e que me transformou totalmente. Então, não adianta se enganar, querer fazer o que você de fato sente vontade, o que os seus olhos veem e você deseja, porque vai passar, não é tudo. O que eu posso te dizer é que a presença do Senhor Jesus é algo completamente fundamental. É o que de fato a gente precisa e que vai fazer bem para toda a nossa vida.